Olá, eu sou Josué Melo Salgado. Você está agora participando e assistindo à Escola de Bíblia ao Vivo da Igreja Batista da Graça, na página do Facebook. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Estudos temáticos no livro de Apocalipse não é um estudo, digamos assim, expositivo, versículo por versículo, mas um estudo temático sobre grandes temas. Utilizamos o livro de Eugene Peterson, principalmente o comentário de Eugene Peterson, O Trovão Inverso, livro que já está esgotado, produzido, editado pela editora Abacuque, mas utilizamos este livro como peça principal, sem ignorar outros excelentes comentários que temos também no livro de Apocalipse. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, e vamos estudar sobre as últimas palavras sobre adoração, capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, nós queremos fazer um convite. Eu quero fazer um convite a você, culto da Igreja Batista da Graça, aos domingos, 19 horas, na Catedral Anglicana, na Entrequadra Sul, 309-310, na Asa Sul. Hoje à noite nós vamos estudar o tema Caça ao Tesouro no Céu. Perguntas sobre os valores do Reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 19 do versículo 19 até o versículo 24. São mensagens em série que temos pregado em nossa igreja, nos nossos cultos, que eu dei o tema geral, a Igreja de Jesus. O Sermão do Monte e a Igreja que Jesus quer que nós sejamos. Baseado então no Sermão do Monte. Você é convidado a estar conosco hoje à noite, nós teremos muita alegria em recebê-lo. Você vai participar de um culto onde a palavra de Deus é ensinada e onde há oportunidade de celebração da glória de Deus e celebração da comunhão do corpo de Cristo. Quero ler então o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nós vamos basear nos capítulos 4 e 5, mas o capítulo 5 é talvez o capítulo predileto, meu capítulo predileto em toda a Bíblia. E eu quero ler este capítulo, é muito precioso e ele nos fala sobre adoração. Preste atenção no texto, capítulo 5 de Apocalipse, versículos 1 a 14. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto
e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há dizerem, ao que está sentado e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Recordando um pouco, depois de passarmos 7 domingos examinando as igrejas, as cartas de Jesus Cristo, as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, nós precisamos relembrar um pouquinho aquilo que dissemos no começo. O livro de Apocalipse foi escrito durante o reinado do imperador romano Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, foi o período em que Domiciano reinou. Nero, que foi antecessor, 54 a 68, foi quando Nero reinou, é o primeiro caso documentado de perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Em 64 houve um grande incêndio em Roma. Nero foi quem mandou atear fogo na cidade porque queria construir uma nova cidade. E esse grande incêndio que devastou 10 dos 14 bairros de Roma, foi colocada a culpa por Nero nos cristãos. Então foi uma forma que ele encontrou de que a revolta da população, imaginem, 10 dos 14 bairros foram destruídos pelo incêndio, ele botou então a culpa nos cristãos. Os cristãos foram presos, conduzidos para as arenas onde enfrentavam os leões, eles foram cobertos de peles de feras, morriam dilacerados pelos cães, ou eram crucificados ou queimados vivos como tochas que serviam para iluminar as trevas ao cair da noite e as avenidas ali, ou a principal avenida de Roma. Além de matá-los, o Nero fê-los servir de diversão para o público. Enfim, era uma situação, um momento difícil. Domiciano foi perseguidor também cruel dos cristãos, veio depois de Nero, bem depois de Nero. Chamado por Tertuliano, historiador da igreja, de a outra metade de Nero. Foi chamado também de o anticristo. Mandou executar cristãos, exerceu sua crueldade contra muitos e matou injustamente não pequeno número de homens nobres e ilustres de Roma, escreve Tertuliano. Puniu vários homens honrados com exílio e confisco de propriedades, como é o caso de João. Então João foi enviado para o exílio na ilha de Patmos, uma ilha que não possui água corrente, água potável para beber, precisa vir com navios, então ali serviu durante muito tempo como exílio. A bela ilha de Patmos, que pode ser visitada hoje em dia. João ficou ali então e ali escreveu o livro de Apocalipse. Domiciano se estabeleceu como sucessor de Nero em seu ódio e hostilidade contra Deus. Foi a segunda perseguição registrada contra os cristãos, em grande escala, claro, e Domiciano insistia que seus súditos o tratassem como um deus. Os títulos de divus, quer dizer divino, Augustus, que quer dizer sublime, elevado, ou Sebastos, que é venerável,
eram usados por vários imperadores. Então, o livro de Apocalipse tem este contexto, desta feroz perseguição de Domiciano. O livro de Apocalipse foi escrito em 96, mais ou menos, depois de Jesus Cristo. Lá da ilha de Patmos, João então escreveu essa carta que ele mesmo chama de revelação de Jesus Cristo, isto é, aquilo que foi revelado a ele, ele então escreveu. Este livro então relata a história dramática de um conflito entre poderes soberanos, a saber, entre a soberania de Deus, manifesta na história por Jesus Cristo, e a pretensa soberania de Satanás, manifesta na história pelo poder, naquele contexto, naquele momento, pelo poder imperial romano. O conflito significava um desafio à lealdade cristã, já que existia o culto ao imperador, culto à pessoa do imperador. E as pessoas, os cristãos, eram chamados a se prostrarem diante da imagem do imperador, daquela que ele mandara erigir, e ali estava o desafio à sua lealdade. Adorariam a Cristo ou adorariam o imperador? A adoração a Cristo e não ao imperador significou sofrimento, perseguição e morte para muitos dos cristãos. A grande pergunta é, os cristãos se prostrariam em adoração diante da imagem do imperador, para talvez não perderem alguns privilégios, ou eles se manteriam fiéis a Jesus, prostrando-se e adorando tão somente ao Filho do Homem? Vale a pena lembrar a última carta de Jesus Cristo às igrejas, a igreja de Laodiceia, que vimos no domingo passado. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso está no capítulo 3, a partir do versículo 14. Verso 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17: porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, cego e nu. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sês, pois, zeloso e arrepende-te. Agora observe o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note o foco da carta à Laodiceia, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vimos aqui que nesta carta de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia, esta ênfase é muito forte, porque tratava-se de uma igreja que tinha fama, que tinha bens, que tinha riquezas. Chega a dizer, tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. E o principal aqui é perceber, Jesus está à porta daquela igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele não estava dentro, ele estava fora. Eis o grande perigo. Ocorre que dentro daquela igreja havia a adoração. Mas se Jesus estava fora, que adoração era esta? Ora, a expressão comer à mesa que é prometida àquela igreja é uma expressão de profunda comunhão. Com ele cearei e ele comigo. Jesus estava falando então a respeito da comunhão entre ele e a igreja a partir da refeição, da ceia, da adoração. Há uma porta fechada que precisa ser aberta para que eles possam comer a refeição, para a qual Cristo os convida, compartilhando a sua vida com eles. Uma porta, apenas isso, separa o povo miserável, digno de compaixão,
da fartura da mesa da comunhão, escreve Eugene Peterson na página 43 do seu comentário. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E de repente, agora no capítulo 4, o apóstolo diz, no versículo 1, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo em que se diz que Laodiceia, Jesus estava fora, a porta batendo, a igreja de Laodiceia, agora João diz que olhou e viu diante de si uma porta aberta no céu. Seria talvez uma palavra de esperança àquela igreja. Teria a igreja de Laodiceia finalmente aberto a porta para que Jesus entrasse. Mas através da porta, então, João vê os membros da igreja reunidos na adoração, no dia do Senhor. Jesus está à porta e bate. O que acontecerá quando abrirmos a porta? O que acontece quando de fato adoramos genuinamente a Jesus Cristo? O que a genuína adoração produz em cada um de nós? Em primeiro lugar, a genuína adoração centraliza. Veja o verso 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, diz o capítulo 1, no versículo 10. Arrebatado em espírito. A mesma expressão aparece lá, aqui no versículo 2 do capítulo 4. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Deus está no trono. Deus é o centro da adoração genuína. A palavra trono só não aparece em 5 capítulos de todos os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Vejam como a adoração é central no livro de Apocalipse. 2 vezes se fala de centros falsos de autoridade. Trono de Satanás, em Apocalipse 2:13, igreja de Pérgamo, que estava no lugar onde estava o trono de Satanás, nós vimos isso. E o da besta em Apocalipse 16, versículo 10. O fracasso na adoração, preste bem atenção nisso, decorre de elegermos outros objetos de adoração e de centralização. Deus está no trono, foi essa visão que João teve. Deus centraliza a adoração. Salmo 46, versículos 4 e 5, nos falam sobre a experiência de termos Deus como nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. O texto diz nos versos 4 e 5 o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde até amanhã. Precisamos lembrar, e eu quero perguntar a você neste momento, quem é o centro da sua vida? Quem está no trono da sua vida? Você mesmo ou Deus? Quem está no centro da adoração da igreja do Senhor? É o próprio Deus ou é o ser humano? É uma pergunta que eu creio o texto responde. Nós fracassamos na adoração quando o homem é colocado no centro, os chamados cultos a personalidades. Eu mencionei uma historinha recentemente, que foi contada há muitos anos, circula há muitos anos, sobre um pregador que foi apresentado numa igreja e o apresentador disse: vai agora falar o grande servo de Deus fulano de tal. Um velhinho que estava próximo tomou a palavra e disse: se fosse grande não seria servo, e se fosse servo não seria grande. Cultos devem ser feitos tão somente a Deus. Ele é o centro da adoração. Por isso que é estranho quando ouvimos alguém dizer: não gostei do culto hoje. Porque o culto é feito a Deus, não é a pessoas, não é a personalidades, não é feito ao gosto do freguês ou ao gosto pessoal de cada um de nós.
não é? A questão de afinidade com estilos de culto é outra coisa, mas nós devemos sempre entender que o culto genuíno está centralizado em Deus. Nós encontramos em Gênesis 4:14 a história do exemplo de Caim. E para Caim, Deus não era o centro, era ele mesmo. Vejam como no verso 12 diz: serás fugitivo, cambaleará e vagueará para cá e para lá, serás errante pela terra. E ele reconhece isso, Caim, após o seu pecado no culto, na adoração. Versículo 14, ele diz: serei fugitivo e errante pela terra. E diz o verso 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. A adoração precisa ser centralizada em Deus, ou não é culto, ou dispersa, como aconteceu com a própria experiência de Caim. Stephen Covey escreveu um livro importante, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala na página 137 sobre aquilo que está no centro da nossa vida. Ele diz o seguinte: o que estiver no centro das nossas vidas será a fonte de nossa segurança. Isso é, dará a cada um de nós o senso de valor. Será a fonte de orientação, isto é, a fonte de rumo, que vai nos dar o rumo. E será a fonte de sabedoria, senso de equilíbrio e de poder, capacidade para agir. Então, a grande pergunta é: o que é que está no centro da nossa vida? Stephen Covey cita vários centros alternativos, no sentido de que pessoas têm adotado estes outros centros alternativos para a sua própria vida. Há aqueles que centram a sua vida ou colocam no centro da sua vida o outro, o cônjuge, gerando uma dependência emocional extrema. Há outros que centralizam a sua vida, os seus valores, não é? Aquilo que vimos, o poder para agir, etc., na família. Então, muitas vezes o que decorre deste centro colocado na família é a necessidade de ganhar popularidade com os filhos, a tendência de amar impondo condições. Outros elegem o dinheiro, diz Covey, o que traz com que a pessoa viva ansiosa, inquieta, cautelosa, defensiva. Há outros que colocam o trabalho, que dá o vício do trabalho, com sacrifícios da saúde, de relacionamentos em prol do sucesso na carreira profissional. Outros colocam os bens tangíveis e intangíveis, como fama, glória, projeção social. E aí o senso de valor flutua constantemente, porque os bens, obviamente, são passageiros, não são definitivos. Ele continua mostrando que há pessoas que colocam o prazer como centro da sua vida. Isto é, há um vício de querer cada vez mais prazer. Outros colocam os amigos e até alguns colocam os inimigos. Então, a dependência constante dos humores, dos sentimentos, das atitudes e comportamentos inconstantes dos outros. Há outros que colocam no centro da sua vida o ativismo religioso. Então, aquela busca cega por cargos, por funções. A pessoa pode ser ativa na igreja, mas passiva quanto ao evangelho. Ver a igreja como fim ao invés de meio. Isto decorre de colocarmos no centro da nossa vida o ativismo religioso. Religião não é um fim em si mesma. Ela é, como a expressão religio, é religião que faz a ponte, que estabelece a religação do homem com Deus. Ela não é um fim, ela é um instrumento para essa religação. E, finalmente, aqueles que colocam o eu como centro da sua vida. Daí decorre o egoísmo, o egocentrismo, não é? Que está presente em muitas vidas. Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 3 do seu livro, ele diz assim: nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio dos montes é um engano. No Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. No Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Todos esses outros centros da vida são relativos e relativizados. Eles não podem ser o centro da nossa vida. Não quer com isso dizer
que a gente vai abandonar, por exemplo, família e não dar certo valor àqueles centros, mas não como centros. O centro da nossa vida precisa estar em Deus. A adoração genuína centraliza em Deus a nossa adoração e a nossa vida. O próprio Jim Peterson escreve: a religião popular foi um engano, multidões entorpecidas comprando os ídolos da última moda. Gente que não adora, continua ele, vive em um enorme shopping center e avança de uma loja para outra, desperdiçando imensas quantidades de energia e fazendo infinitas incursões para atender primeiro às suas necessidades e depois aos seus apetites, inclinações e fantasias. Sim, a adoração genuína precisa estar centrada em Deus. Deus tem que ser o centro da adoração, e não apenas da adoração, mas da nossa vida. Sendo que a adoração deve ser apenas a consequência de uma vida centrada em Deus. Em segundo lugar, a adoração genuína reúne. Havia também ao redor do trono, diz o texto no versículo 4, 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Este número 24 é obviamente uma menção ao 12 vezes 2, ou seja, as 12 tribos hebraicas e os 12 apóstolos. O antigo Israel e o novo Israel, a igreja. No Apocalipse nós vemos que a adoração genuína reuniu o antigo Israel e o novo Israel. Seres viventes representativos aparecem ali. O mais nobre, o leão, o mais forte, o boi, o mais sábio, o humano, e o mais ágil, a águia. Todos esses centrados e reunidos em Deus. Olha que interessante. Eugene Peterson usa uma expressão muito bonita. Ele diz: se não houver centro, não haverá circunferência. Se Deus for o nosso centro de fato, então em torno dele se reúnem todas as coisas. Esse é o propósito. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 11 a 14, nós lemos assim: assim que se completou toda a obra de Salomão, que Salomão fez à casa do Senhor, isto é, o templo, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham santificado, também os levitas, que eram cantores, todos eles vestidos de linho branco, quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazer ouvir uma voz só, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que texto maravilhoso! Após a inauguração do templo majestoso, o texto diz que a glória do Senhor encheu o templo e os próprios sacerdotes não puderam permanecer de pé, se prostraram diante da glória do Senhor que ali se manifesta. Agora observe um detalhe. Ali se fala de um templo que antes estava vazio da glória de Deus. É possível isso? É. O templo vazio da glória de Deus é apenas uma casa, pedra, tijolos, cimento, ferro. Templo cheio da glória de Deus leva os homens a se prostrarem diante do Senhor. E o que é que faz com que uma casa se encha da glória de Deus, se tornando então em um templo? O texto fala sobre santificação. Os sacerdotes se tinham santificado. O texto fala sobre excelência. Eles estavam vestidos de linho fino. O texto fala sobre unidade, quando todos estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz. O texto fala sobre o louvor dado somente a Deus, ele como centro. Então notem que a unidade do louvor da adoração
e o louvor dado só a Deus como centro da adoração foram dois dos elementos ali presentes que encheram aquele lugar da glória do Senhor. Templos são apenas isto: casas, locais, separados sim para o louvor a Deus, mas eles em si mesmos não podem produzir que a glória de Deus ali se faça presente. Somente vidas, pessoas em santificação, em excelência, em unidade e em louvor a Deus é que podem produzir este efeito. Eu gosto muito de uma frase de um luterano do 17º século depois de Cristo, chamado Rupertus Meldenius, ou Peter Meiderlin. Ele escreve assim: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. Unidade naquilo que é essencial. A adoração genuína reúne. Criaturas alertas, cheias de olhos, não tem descanso nem de dia nem de noite, diz o verso 8 do capítulo 4 de Apocalipse. Louvando, dando glórias, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Sim, a adoração genuína, ela centraliza em Deus e ela reúne em torno de Deus, como uma circunferência em torno do centro, todas as pessoas que servem e que amam a Deus. Terceiro lugar, a adoração genuína revela. Vejam o capítulo 5, versículos 1 a 3 que lemos. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E a tradução da palavra livro escrito é biblion gegramenon. Biblion é a expressão grega para livros. Um cristão do primeiro século entenderia a palavra livro como hoje entendemos Bíblia. Os rolos mais conhecidos eram os rolos das escrituras sagradas das sinagogas. Então vejam que a adoração genuína está também centralizada na palavra de Deus, na Bíblia. Deus se revela aos seus filhos, para que seus filhos saibam o que ele faz a favor deles e o que ele espera que seus filhos façam, ou seja, a sua vontade. O livro estava selado, ou seja, havia debates, mas não havia fé. Havia cópia, mas não obediência, na expressão de Eugene Peterson. Em Apocalipse 5, 7 diz que Cristo tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Em Apocalipse 6, 1 diz: quando o Cordeiro abriu o livro. Os discípulos a caminho de Emaús estavam tristes, cabisbaixos, desesperados com a morte de Cristo, saindo de Jerusalém para a pequena vila de Emaús. E eles dizem como o coração deles aqueceu quando Jesus encontrou-se com eles no caminho e abriu as Escrituras. Notem que Jesus ainda não tinha sequer sido reconhecido por eles, mas eles já reconheciam que a própria presença de Jesus causava aquele ardor no coração, aquela vibração no coração, não apenas pela presença, mas sobretudo pela abertura da palavra. Porventura não nos ardia o coração? Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: feliz aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, a adoração genuína,
ela revela, e a revelação é através da palavra. Por isso que o culto evangélico, e diríamos até o protestante, mas principalmente o evangélico, ele tem no seu centro, digamos, no templo, no seu centro o púlpito, onde a palavra de Deus é então anunciada. O centro da adoração genuína está na palavra de Deus. Último lugar, a adoração genuína traz genuína esperança. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Para que ali nós vemos o desespero de João diante daquela revelação, que não havia ninguém capaz de abrir o livro e de desatar os seus selos. O livro, como nós vimos, é a revelação do próprio Deus. Ali naquele contexto, obviamente, tratava da revelação da história humana e do agir de Deus na história humana. O que o texto quer dizer é que não havia ninguém, o anjo diz a João, capaz de abrir o livro e de desatar os seus nós, de desatar os seus selos, de conduzir a história ao seu objetivo, de conduzir a história humana aos propósitos de Deus. Não havia ninguém, e isso é que faz João chorar e cair em atitude de desesperança. Mas o texto nos fala de esperança. Este capítulo 5 nos fala de esperança. Agora notem e observem o seguinte: para que a adoração genuína traga genuína esperança, é preciso desfazer as falsas esperanças. O texto diz que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo dela, capaz de abrir o livro e sequer olhar para ele. Não há ninguém que possa conduzir a história humana ao propósito divino. As autoridades e os homens e mulheres que dominam o mundo hoje e com poder não são capazes de realizar isto. Donald Trump não é capaz de abrir o livro e de desatar os seus nós. Emmanuel Macron, presidente da França, recém-eleito, não é capaz. Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, Vladimir Putin, a rainha Elizabeth, Theresa May, Benjamin Netanyahu, Hassan Rouhani, presidente do Irã, o presidente Michel Temer e até o ex-presidente Lula não são capazes de abrir o livro, de desatar os seus nós, de conduzir a história humana ao seu propósito divino. O líder supremo, Kim Jong-un, por mais que faça as suas ameaças, não é capaz. Nicolás Maduro não é capaz. Evo Morales, Bashar al-Assad, Rami Hamadallah, primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina, o Papa Francisco, Dalai Lama, o G7, as ideologias socialismo ou capitalismo, os grupos terroristas que pretendem conduzir a história para o seu propósito, não são capazes de levar a história ao propósito de Deus. O Estado Islâmico, ou o Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, nem a ONU, com seu secretário Antônio Guterres, ou Nabi al-Arabi, o líder da Liga Árabe, nenhum desses é capaz. E é por isso que a desesperança tomou conta no primeiro momento de João, e ele chorava muito, porque não havia ninguém capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem os que já morreram debaixo da terra eram capazes de conduzir a história ao seu objetivo. Mas eis que João ouve uma voz. Um dentre os anciãos lhe diz: não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra e nem no céu. Mas havia alguém. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Sim, a falsa esperança, ou no lugar da falsa esperança, veio a verdadeira esperança. Só Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está vivo, é que pode conduzir a história humana a esse objetivo. Para que a adoração genuína traga genuína esperança, é preciso entrega. O texto fala que os que estavam ali se prostraram e se entregaram. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, tudo colocado aos pés do Cordeiro. Ouvi também toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que nelas há dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Poder na igreja precisa ser colocado aos pés de Jesus. Há muita disputa de poder nas igrejas. Jesus precisa ser o verdadeiro e genuíno Senhor. E para que a adoração genuína traga genuína esperança, é preciso haver a prostração. E os anciãos prostraram-se e adoraram. A ideia da prostração é tirar ou perder as forças, abater, impor ou aceitar o domínio, humilhar-se, curvar-se. Portanto, é preciso haver humilhação nossa diante dos cordeiros. É preciso que aceitemos o domínio de Jesus sobre nós, para que ele possa dominar e a genuína esperança tome o lugar das falsas esperanças. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, os versos 9 e 11. Todo joelho se dobrará. Angela Merkel se prostrará. O joelho dela vai se dobrar. Vladimir Putin, Theresa May, Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron, Hassan Rouhani, o presidente Temer, o líder supremo Kim Jong-un vai se prostrar naquele dia. Nicolás Maduro e Donald Trump, todos esses vão se prostrar diante do Cordeiro naquele tempo final. Não há ninguém que não há de se prostrar. O Papa Francisco vai se prostrar. O Dalai Lama vai se prostrar. Eu e você estaremos lá e nos prostraremos de joelhos. E até mesmo aquele ser incircunflexo vai se ajoelhar diante do Cordeiro. Nós ouviremos uma voz a dizer: Lúcifer, dobre os seus joelhos diante do Cordeiro. E ele vai se prostrar. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nos diz Paulo ao escrever a sua epístola aos Efésios, no capítulo 1. Fomos criados para adoração. A adoração genuína centraliza em Deus, reúne em torno de Deus, revela a vontade de Deus e traz genuína esperança. Que a nossa adoração atual seja genuína e acompanhada de prostração, que antecipe aquele dia quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Perguntas para sua reflexão e aprofundamento. Primeira pergunta: quais são as evidências práticas de que uma adoração coletiva ou individual afastou Deus do centro? Quais são as evidências práticas de que Deus, não o homem, não nós,
está no centro da adoração. Segunda pergunta, a frase que mencionei, nas coisas essenciais à unidade, nas coisas não essenciais à liberdade, e em todas as coisas a caridade, ou seja, o amor. Consciente de que a adoração genuína reúne e une, cite um aspecto essencial na adoração, que une, e um aspecto não essencial na adoração coletiva, que normalmente vai desunir, e explique a sua opinião. Terceira pergunta. Na sua opinião, a experiência espiritual pessoal, e aqui menciono aquilo que se tornou muito comum nos cultos evangélicos, brasileiros principalmente, os testemunhos. Então, na sua opinião, a experiência espiritual pessoal pode ser um elemento colocado acima ou até lado a lado da revelação bíblica na adoração coletiva? Por quê? Você tem a opinião sobre isso. Qual o papel da revelação bíblica sobre as experiências espirituais pessoais? Próximo domingo você tem uma tarefa. Leia Apocalipse capítulos 6 e 7. E o capítulo 6 do comentário de Eugene Peterson, Trovão Inverso, o livro do Apocalipse e a oração imaginativa. Rio de Janeiro, Abacuque, o Adam Prevan, em 2005 foi publicado, páginas 89 a 106. A última palavra sobre o mal é o que estudaremos no próximo domingo. Que Deus o abençoe. Daqui a pouco colocarei as perguntas na página do Facebook da Igreja Batista da Graça. Que Deus o abençoe e lhe dê um domingo abençoado em sua presença.